Olá, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Oi, oi. Vamos iniciar, mais uma live aqui da fibromialgia. Hoje vamos dar continuidade, da questão nutricional. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante, que gera muitas dúvidas. E hoje a gente vai tentar, esclarecer todas essas dúvidas com a nossa nutricionista Tamara, lá do Rio Grande do Sul, Hoje a gente vai falar sobre libido e fibromialgia e qual que é o manejo nutricional. Como sempre, ela vai estar dando algumas dicas para estar melhorando essa questão. Eu falo aqui de Goiânia, para quem não me conhece, meu nome é Gisele Medeiros. Eu sou enfermeira, sou especialista em gestão hospitalar e UTI. E é uma alegria poder compartilhar um pouquinho, esse momento aqui com vocês, trazendo mais informações e aprendendo junto. Vamos convidar a Tamara, nossa nutricionista, que está aqui com a gente. Eu gostaria que vocês falassem de onde que estão nos assistindo. Oi, oi. Vamos aguardar a Tamara entrar. Eu já vi que tem conterrânea aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Pessoal do Rio, que beleza. Minas Gerais, Berlândia, Trindade, vizinho aqui. Beleza, vamos tentar novamente falar com a Tamara. Fortaleza, Ceará. Gente, que saudade de Fortaleza. Eu tava lá em janeiro, muito bom. Vamos tentar aqui novamente. Cadê a Tamara? Pessoal de São Paulo, Recife. Nossa última live a gente apresentou de lá. Vocês lembram? De Minas Gerais. Tamara, tudo Olá. bem? Boa noite. O fone, que eu vou te escutar melhor. Tá bom, fique à vontade. Tá usando um outro fone? Como é que tu tá? Boa noite, pessoas. Ei. Como que tá o friozinho aí no sul? Sabe que hoje até tá quente. Que beleza, aqui em Goiânia tá quente. Bem quente. Acredito que não tanto quente quanto aí. É verdade. Saudade do sul. Seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui novamente com você, compartilhando esse momento, Levar que agradeço o convite. Seguidores, Pode se apresentar, fique à vontade. Pronto, tá me ouvindo bem, né? Perfeitamente. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Tamara, eu sou nutricionista. Eu atuo na área de nutrigenômica e nutrigenética. Então, eu sou nutri já, 11 anos quase agora. Dezembro faz 11 anos. Isso entrega a idade, né? E eu atuo nessa área. E eu atuo justamente nessa área, de controle de dor, de tratamento de doenças crônicas. Na verdade, é uma história bem antiga, que veio lá de trás. Mas hoje eu acabei focando muito mais na questão das dores crônicas, dentro do tratamento das doenças crônicas. Então, esta sou eu, pessoas. Que bom. Então, vamos lá, A pergunta que não quer calar. O que causa? Por que causa, A falta de libido na fibromialgia. Gente, a lista é grande. Assunto tão polêmico. Pois é, e a lista é grande, Porque quando a gente fala de libido, a gente acha que é pura e exclusivamente por conta da doença. E não é só isso. Na verdade, é uma série de fatores que vai influenciar na questão da sexualidade feminina, Então, assim, só para vocês terem ideia. Medicações. Toda vez que a gente usa, por exemplo, um antidepressivo que tem essa atividade serotoninérgica, ele pode provocar falta de libido. Por quê? Porque ele vai ativar um receptor bem específico, que a gente chama de 5-HT2A. Então, esse receptor, ele tende a fazer o quê? A diminuir a nossa necessidade de sexo, ele tende a prolongar o tempo para a gente chegar ao orgasmo, então ele acaba atrasando mesmo, sabe, esse processo para a gente sentir prazer. Então, medicação é uma das coisas. O próprio processo do adoecimento em si, independente da fibromialgia ou não, ele pode causar falta de libido.
A mulher pode ganhar peso, a mulher pode perder peso. Tem a questão também do toque. Muda. Toda vez que a gente fala de dor crônica, de doença crônica, a gente tem que entender que as coisas não vão ser exatamente como eram antes daquela doença surgir. Então, às vezes, a maneira que essa mulher está sendo estimulada pode não ser a mais adequada para ela e ela precisa se redescobrir nesse sentido. Às vezes, a questão emocional conta. Então, se ela não está 100% sintonizada ali com o parceiro, se não existe diálogo adequado, se ele não consegue compreender a situação que ela está, isso também vai provocar um desestímulo. Então, a mulher não vai ter libido diante dessa situação. A gente tem alterações hormonais. Então, uma das alterações que a gente acaba vendo com frequência na fibromialgia é a redução de testosterona. E a gente acha que libido está muito associada à questão feminina, né? Está associada aos hormônios sexuais femininos, mas na verdade a testosterona ela cumpre um papel bem importante nisso aqui. Então, quando a gente tem uma baixa produção de testosterona, que pode acontecer por várias razões diferentes dentro da fibromialgia, a gente também vai ter uma redução da libido. Então, notem que não é só um ponto. Então, são tantas coisas que podem acontecer ali dentro desse processo, né? Eu vi meu nome aqui em algum lugar, gente. O pessoal perguntou alguma coisa. Eu vi meu nome aqui, Tamara. Não consegui ler, mas puxou. Eles marcaram, colocou o arroba. Tá. Eu vi alguma coisa aqui que falaram assim, se é só na mulher, não. O homem também pode ter falta de libido, tá? Por várias razões diferentes também. Inclusive, o nível de testosterona. O que a gente precisa para manter a libido é bem inferior ao que o homem precisa, tá? Então, isso é uma situação. Uma outra coisa que acontece, que a gente fala pouco, mas acontece, é essa fragilidade do colágeno produzido. Então, se a gente tem um assoalho pélvico muito frouxo, a gente também vai ter dificuldade em ter prazer. Então, mulheres fortaleçam seu assoalho pélvico. Isso é importante, inclusive, para o processo de envelhecimento depois, né? Então, é importante a gente pensar em várias coisas diferentes quando a gente fala de libido dentro da fibromialgia. Gente, eu não vou conseguir acompanhar vocês na leitura, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, tu vai fazer as perguntas para mim, pode ser? Sim, pode sim. Porque são muitas perguntas, eu vou anotando aqui. Pronto, e eu sou cegueta, tá, gente? Então ficar lendo essas letrinhas para mim é terrível. Vou abrir aqui no computador que eu consigo acompanhar vocês. Então vamos voltar do início de tudo, tá? Vocês já entenderam que existem várias e várias situações diferentes que podem alterar essa minha vontade, esse meu desejo. Então, pensando na parte inicial, primeiro de tudo, a questão do adoecimento. Isso é bem importante a gente falar, porque, claro, eu vou falar de alimentação também, tá, gente? Eu vou dar as dicas. Mas a gente tem que entender que da mesma maneira que eu, para modular a dor, eu preciso pensar em várias frentes diferentes, se eu quero melhorar minha libido, eu também tenho que pensar em várias frentes diferentes. Não adianta nada eu só dizer a vocês, olha, sei lá, usem catuaba. Então, suplemento de catuaba ou de tribos vai aumentar até se vocês vão ter vontade, vocês vão ter prazer. Não é assim que funciona. E é uma questão bem complexa, né? Então, a gente tem que pensar do início de tudo. Como é que está a comunicação com o meu parceiro? Como é que está esse processo da gente se aprender e ensinar também, né? Como é que o meu corpo está respondendo nessa nova fase de vida? O que vai me estimular? Tudo isso tem que ser discutido, tá, gente? Uma outra coisa que eu falo com algumas pacientes minhas até. Como é que está a maneira que tu se enxerga? Sabe? Como é que está a questão da autoestima? Como é que está essa relação com o espelho? Se a mulher, ela se olha no espelho e ela não vê do que ela gosta, dificilmente ela vai ter tesão. Não adianta a gente falar só em suplementar isso ou aquilo, ou mudar medicação, se ela não consegue se enxergar e aceitar aquilo que ela tá vendo. Então tem essa questão também que precisa ser trabalhada, tá, gente? Na semana passada até sugeri uma paciente, ela cortou o cabelo, eu falei, então vai lá e faz uma sessão de fotos. Porque a gente tende, quando a gente tem dor, e isso é uma coisa fisiológica, tá? Toda vez que eu tenho dor, gente, a gente tende a focar no que é ruim. Isso é um fato. E toda vez que eu foco no que é ruim, a minha percepção de dor aumenta. Isso a neurofisiologia explica. Então, assim, se eu não estou bem, se eu estou com dor, se eu estou desconfortável com tudo aquilo que está acontecendo comigo, se a minha família não compreende, será que eu vou estar bem comigo mesma? Não vou. Então, às vezes, faça uma sessão de fotos se precisar, sabe? Porque às vezes o fotógrafo tem aquela coisa de olhar de um jeito que a gente às vezes não se enxerga. Sabe que eu fiz isso uma vez, né? Gente, super funciona. Então, vale a pena a gente se olhar, fazer essas pazes com o espelho também, tá? Então, ponto 1, autoestima. Não adianta nada a gente falar de suplementação e alimentação se vocês não estiverem nesse ponto, sabe? De entender o processo do adoecimento, de saber comunicar com o parceiro o que dá ou não dá prazer. Então, isso é a primeira coisa que precisa acontecer, é diálogo. É explicar mesmo. E às vezes se redescobrir. A gente tem que descobrir o que vai dar prazer nessa nova fase, né? Como é que o meu corpo vai responder? Isso é bem importante. Porque senão, por mais que vocês voltem para aquela coisa de, mas eu já fazia isso, será que vai funcionar agora? Às vezes não funciona. Da mesma maneira que depois de um tempo, algumas medicações que a gente está usando, elas passam a ter menos efeito,
A gente não precisa estar na estática, a gente precisa entender que o nosso corpo é dinâmico e a gente precisa acompanhar isso também, tá? Uhum. Falamos dessa parte superficial, então vamos voltar para a parte de fisiologia, que é a parte que eu amo falar. Então, a gente falou a questão das medicações, tá? Então, a gente sabe que determinadas medicações, principalmente aquelas que aumentam a serotonina individualmente, elas podem provocar falta de libido. A Nutritira, a medicação? Não, gente. Isso tem que ser conversado com o médico de vocês. Existe a possibilidade de mudar a dose? Existe a possibilidade de trocar a medicação? Isso quem vai dizer é o médico de vocês. Então, isso também pode ser discutido. E aí, falando da parte nutricional, o que a gente pode fazer, né? Existem vários neurotransmissores, eu vou falando por partes, tá, gente? Existem vários neurotransmissores, por exemplo, que podem melhorar essa minha percepção de libido. Um deles é a dopamina. Acho que eu já não sei se foi na live com vocês que eu comentei sobre a dopamina, se foi no Mundo Fibro, mas enfim, dopamina é um neurotransmissor que quando faz falta, deixa a gente assim, ó, a gente fica mais apático, a gente começa as coisas e deixa pela metade, a gente tem dificuldade no processo de conclusão, mas a gente também tem dificuldade de manter o foco. Então eu me distraio muito fácil das atividades que eu estou fazendo. Eu começo vou parar para fazer qualquer coisa e quando eu vejo eu tenho sempre aquelas coisas muito inacabadas, eu começo a ter dificuldade, por exemplo, de aprendizagem, isso começa a afetar a maneira que a minha lembrança vem. Então, perceberam, né? Dopamina ela é importante para várias coisas. Então, toda vez que falta dopamina, é dessa maneira que a gente fica extremamente apático. Então, mesmo aquelas coisas que antes davam prazer, parece que a gente não tem mais vontade de fazer aquilo. Então, quando a dopamina está faltando, isso acontece. Então, nutricionalmente, o que eu posso fazer, por exemplo, para aumentar a dopamina? Existem algumas plantinhas naturais que podem fazer isso. Então, por exemplo, sálvia, hortelã, podem aumentar a minha questão da dopamina. Eu posso utilizar suplementos como mucuna pruriens. Eu posso trabalhar, por exemplo, com plantinhas. A tribulus, na verdade, foi associado, inclusive, ao aumento da libido na mulher, mas pode também mexer ali com um pouco da dopamina. Mucuna eu já comentei, né? A gente pode usar, por exemplo, chatavari, que é uma plantinha que a gente usa muito, por exemplo, na medicina tradicional indiana. Deixa eu ver o que mais. Catuaba, que é um antifadiga natural. Também pode mexer um pouco ali com a minha dopamina, me deixar um pouco mais ativa. Então, tem várias estratégias que a gente pode fazer. Só que a dopamina, ela também pode ser produzida pelo meu corpo a partir de alguns aminoácidos. Um deles é a tirosina. Então, por exemplo, se eu consumo carne, eu aumento meu nível de tirosina. Nutri, mas eu sou vegetariana. Precisa ser a partir daqui? Não. A gente pode consumir, por exemplo, cogumelos. A gente pode consumir, por exemplo, alguns vegetais de cor verde escura. Então, assim, a gente tem várias alternativas. De modo geral, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que entender que eu não preciso de um alimento específico, tá, gente? Eu preciso de nutrientes. E aí, essa necessidade vai ser determinada de acordo com o meu quadro clínico. Tá, isso é uma das situações. Outro neurotransmissor que está associado ao aumento da minha libido, por exemplo, acetilcolina. Então, como é que eu posso aumentar minha acetilcolina? Essas plantinhas que eu comentei antes, né, também ajudam a aumentar a acetilcolina, mas gema de galinha, por exemplo, né, gema de ovo de galinha pode aumentar a minha acetilcolina. Eu posso estimular, na verdade, a minha produção natural e conversão da acetilcolina fazendo algumas atividades. Por exemplo, atividade de memória. É uma coisa que facilita meu aumento de acetilcolina. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar também com aromaterapia. Então, tem várias e várias alternativas para aumentar esses neurotransmissores. Isso é um ponto, tá, gente? Eu vou voltar e vou explicar depois cada coisinha a mais. Mas aí, se a gente pensa só isso, Nutri, não. Lembra que eu falei que os hormônios são uma coisa que é bem importante a gente pensar, né? Eu preciso melhorar meu nível de testosterona. Então, se a mulher está acima do peso, a gente sabe que a gente acaba aumentando a produção de estrogênio, já que o estrogênio também é produzido ali no tecido adiposo. Então, se eu tenho muito estrogênio e proporcionalmente a minha testosterona, ela está mais frágil, está em menor condição ali, não vai funcionar. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Para algumas mulheres, a libido também está associada ao ganho de peso. Então, nesse caso, abaixo da libido, né? Então, a gente tem que pensar, às vezes, em emagrecimento para alguns casos. Uma outra coisa que é bem importante a gente falar, que é voltar do início. Intestino. Gente, toda vez que eu tenho um intestino ruim, que ainda não foi trabalhado, eu também não vou ter libido. Por quê? Porque ele afeta, por exemplo, a minha dinâmica hepática. O meu fígado não trabalha bem se o meu intestino não está bem. Por que isso é importante? Porque eu não vou ter equilíbrio dos meus hormônios sexuais. Porque eu posso ter, na verdade, um aumento de algumas substâncias que essas bactérias que residem lá no meu intestino vão produzir, que podem afetar a maneira que o meu corpo se comporta na produção de neurotransmissores. Se, por exemplo, meu intestino não está bom, lembra que eu comentei da acetilcolina, gente? Ela vai ser produzida no cérebro, mas para que isso aconteça, eu preciso absorver
um nutriente chamado colina. E diante do intestino ruim, esse nutriente nem chega lá no meu cérebro, porque daí ele vai impactar ali na metade do caminho. Então, olha quanta coisa a gente pode interferir só ajustando o intestino. Sei que pode parecer estranho, mas se vocês querem melhorar a libido, pensem nisso. Fazer as pazes com o espelho, conversar abertamente com o parceiro de vocês para vocês se redescobrirem juntos, mas também pensem em trabalhar o intestino. Isso é um ponto bem, bem, bem importante. Gente, eu tô vendo que vocês estão passando várias coisas, eu não consigo acompanhar, tá? Tem muita questão. Eles sempre estão falando, vários seguidores, sobre memória, né? Falando, no caso, a Cêlia acabou de colocar, minha memória está péssima, né? Várias tem pessoas que ser trabalhado. A memória mesmo. E realmente... Tu sabe que ela fica bem prejudicada quando a gente tem dor, né? E trabalhar a memória, gente, é importante, não pela memória em si, mas pelo que ela está representando. Toda vez que a minha memória ela não está como ela deveria estar, quando eu não tenho esse registro adequado de memória, quer dizer que a dinâmica no meu cérebro não está funcionando como deveria. Pode ser porque o meu sono está ruim, isso também vai impactar lá na libido, já falo nisso também. A minha memória pode não estar boa, por exemplo, porque eu tenho excesso de glutamato. Então, sabe aquela pessoa que estressa por tudo, que começa a ser intolerante a muita coisa, ela não tem mais paciência, e aí ela tem pensamento acelerado. E aí a gente começa a ver isso muito associado à ansiedade. Então, tá pensando aqui, tá pensando ali. Toda vez que a gente tem, então, qualquer alteração mesmo, olha só o que acontece, memória prejudicada. Mas a grande questão é a memória, não. É o que está causando a falta de memória, tá? E isso pode ser estimulado, gente, corrigindo, na verdade, o que não tá tão bacana. Seja sono, seja a produção de algum neurotransmissor, seja a questão mesmo da dinâmica cerebral, isso tudo pode ser modulado. Na verdade, tem vários estudos muito bacanas mostrando como o cérebro da gente ele é extremamente ágil, inclusive para fazer esse ajuste. E aí, já que a gente falou de sono, eu já vou puxar e adiantar uma parte, que é a questão do eu não vou ter libido se eu não tenho sono. Por quê? Porque se eu não durmo direito, eu não vou produzir um hormônio chamado GH, o hormônio do crescimento. Então, eu vou ter falha, por exemplo, na minha estrutura muscular, eu vou ter falha na minha produção de neurotransmissores, eu vou ter falha na minha produção hormonal. Então, dormir faz parte do tratamento para libido. Não adianta nada vocês tomarem qualquer tipo de estimulante, porque ele vai trabalhar simplesmente o sintoma. A causa, ela continua latente. Então, olha quanta coisa você tem que voltar. A gente tem que, às vezes, voltar um pouquinho mesmo e começar do zero. Da parte inicial. É trabalhar intestino, é verificar como é que está o equilíbrio dos meus neurotransmissores. Vocês podem falar isso com um reumato. Tem várias nutris como eu que trabalham com neuronutrição e também pode ser discutido isso. Eu vi alguém falando do canabidiol. Sim, ele pode ser muito útil. Sim. Né? Carol? Não sei. O Neto é sobrenome ou nome? É o menino? Acho que é isso. Uhum. Então, Neto, sim, canabidiol também pode ser usado. Ele vai melhorar a questão da memória também. Ele vai aliviar também a questão da dor. E isso acaba impactando também lá na libido. Porque daí, quando a gente começa a equilibrar o nosso corpo, a gente começa a ter resposta em vários sistemas. Inclusive a questão do libido. Como eu falei, você ter vontade de fazer sexo está muito associado a vários e vários fatores diferentes. Não é uma coisa só. Se fosse uma coisa só, a gente estava bem, né? Porque a gente só precisava daquele remédio e o resultado tá feito. Não é assim. A gente tem que trabalhar em vários pontos. E aí, quando a gente usa, por exemplo, o óleo de CBD, ele acaba mexendo com o nosso sistema endocannabinoide. Que é um sistema regulador central, tá? Então, ele vai controlar a questão da dor, sim, mas ele também vai controlar a questão do meu sistema imune. Ele vai dar um equilíbrio na questão hormonal. Ele vai dar equilíbrio, por exemplo, no meu processamento de informações a nível cerebral. Então, ele realmente é um central, um regulador central. Então, funciona assim, tá? O CBD. Vai funcionar para todo mundo necessariamente? Não. Porque, como eu falei para vocês, se a gente não pensa em ajustar a cara... Eu vou dar um exemplo mais fácil. Imagina que vocês querem ir para um jardim, tá? Vocês estão querendo fazer um jardim com muitas, muitas flores. Se vocês começarem a trabalhar naquele jardim sem limpar aquele terreno antes, sem trabalhar a terra, vocês acham que as flores vão vingar? Elas não vão. Às vezes o mato toma conta, né? Então, a gente, às vezes, até na hora de usar o CBD, precisa pensar nisso antes. Como é que eu vou preparar a minha casa para que realmente eu tenha uma atividade adequada daquele medicamento? Isso vale, inclusive, para algumas medicações. Se às vezes, como tem paciente que diz, o medicamento não funciona para mim. Às vezes não é que o medicamento não funciona, gente. Às vezes é que o meu corpo ele não está em condições naquele momento de usar e processar todo aquele medicamento. Seja porque eu tenho um fígado ruim, meu intestino está ruim, enfim, metabolismo alterado, tá? Então, tem que pensar nisso também, tá? Preparar a casinha, inclusive, para uso do CBD. Falando de hormônio, tem um outro hormônio que está muito associado à baixa da libido, né? Que é a questão da tireoide, o hormônio tireoidiano. T4 e T3. Não sei se vocês sabem, pessoinhas, mas quando a gente tem uma tireoide disfuncional e eu tenho uma quantidade baixinha daquele hormônio que vai ser mais ativo,
eu posso não ter libido. Só para vocês entenderem assim, de maneira bem geral, é como se os hormônios tireoidianos que eu produzo, eles vão ser como ativadores metabólicos. E isso vai influenciar, inclusive, no meu equilíbrio hormonal dos hormônios sexuais e vai influenciar também na minha libido. Uma outra coisa que acontece... Aliás, não, acho que ao invés de só falar, vamos voltar e eu vou dizendo o que vocês podem fazer, tá? Vamos dizer que a tireoide de vocês está disfuncional. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, tem algumas plantinhas que podem interferir, tanto positiva quanto negativamente. Então, o que eu não vou consumir se a minha tireoide não está tão boa? Melissa, que é uma planta que a gente usa muito, inclusive, para indução do sono, né? A gente usa muito e fala muito da melissa, mas para quem tem disfunção na tireoide, não é uma planta bacana, porque ela vai diminuir a atividade dessa medicação. Se eu já tenho hipotireoidismo e eu faço uso, por exemplo, de uma levotiroxina, eu tenho que ter cuidado, inclusive, com suplementos. Tem pacientes que às vezes chegam com uma tireoide alterada e estão fazendo uso, sei lá, de magnésio. Mas é só magnésio. Magnésio eu vi que é bom para relaxar. Na fibromialgia vai aliviar a minha dor. É verdade? Sim, pode aliviar, pode melhorar o sono, pode diminuir os espasmos, tudo é verdade. Mas, se o magnésio é consumido com intervalo inferior a 3, 4 horas do horário que eu tomo a levotiroxina, eu vou estar impedindo essa levotiroxina de funcionar. Vocês sabiam disso? Então, cuidado, inclusive, com suplementos, pessoas. Nem tudo que é bom para um é bom para todo mundo. E tem essa questão também. Qual é o melhor área de utilização, principalmente se eu faço uso de alguns medicamentos? A Cláudia comentou que ela usa mulungu com melissa. Para dormir é fantástico, mas como eu comentei, se você tem uma disfunção tireoidiana, não é uma opção bacana. E tem uma outra coisa que é bem interessante. O mulungu ele só pode ser usado 3 dias consecutivos. Depois disso, não, tá? Porque a gente pode provocar uma certa intoxicação no corpo. Então, vocês têm que ter cuidado, inclusive, com plantinhas que são naturais. Todas as vezes que eu vou usar um chá, é bem bacana verificar se esse chá está ou não compatível com as medicações que eu uso. E eu tenho que pensar também em fazer rotatividade, tá, pessoas? A gente não usa o mesmo chá todo santo dia, mais de uma vez por dia. O ideal é a gente fazer essa rotatividade, porque diminui a chance de eu ter algum tipo de intoxicação. Certo. Aí eu comentei do hipotireoidismo. Outras coisas que vocês podem fazer para estimular a tireoide de vocês, tá? Eu posso usar, por exemplo, a Uitânia, a ashwagandha. Vocês já me viram falando várias e várias vezes para quem já me segue sobre essa plantinha. Ela é considerada um tipo de ginseng, não é a mesma planta, mas está ali na família do ginseng. Se eu não me engano, é o ginseng indiano. E ela consegue estimular a tireoide a produzir mais hormônio. Então, ela dá uma equilibrada para as pessoas que têm pouco hormônio, tá? Então, para quem tem hipertireoidismo, não pode usar. Mas para quem tem hipo, sim, a gente pode usar, por exemplo, a ashwagandha. Lembrando que vocês têm que avaliar sempre com o protocolo das medicações. Outra coisa que eu posso fazer é aumentar a minha dosagem de vitamina A na minha dieta. Já que eu acho vitamina A. Se eu como carne, fígado em geral tem, as vísceras, né, todas na verdade. Então carne também tem, mas eu tenho na gema do ovo. Se eu sou vegetariana, eu posso consumir, por exemplo, onde? No mamão, se eu tenho condição de consumir o mamão. O melão, a gente chama muito aqui de melão gaúcho, mas em outras partes do país vocês podem conhecer como melão cantaloupe, que é um melão que quando você abre, a casca dele é diferente, não é aquela lisinha, ele é mais escurinha e bem enrugada, e quando você abre ele é bem laranjinha, não sei se vocês conhecem esse. Ele é um pouquinho diferente daquele melão tradicional que a gente usa. Manga, tem bastante beta-caroteno e também pode ser usado se eu não consumo carne. Espinafre também pode ser consumido para aumentar essa minha vitamina A. E uma outra coisa que é interessante, mulheres, vocês que usam anticoncepcionais, pensem em aumentar as fontes de zinco. Porque o que acontece? É muito comum a gente pegar indivíduos que fazem uso de anticoncepcional e tem aumento de cobre. Cobre é metal de transição. E ele acaba danificando, inclusive, esse meu metabolismo cerebral, neuronal. Então, assim, se vocês fazem uso de anticoncepcional, fontes de zinco. Onde é que eu posso achar zinco? Oleaginosas de modo geral, leguminosas de modo geral. Eu posso assar nas sementes. Então, vocês sabem que eu sou fã das sementes. Semente de abóbora, semente de girassol. Porque é uma fonte muito barata de zinco. Peixes também. A Flávia comentou que lá é melão São Caetano. Eu não conheço por esse nome, gente. Dê um Google e olhe na região de vocês o nome, tá? Porque muda de uma região para outra. Verdade. Tá, vou adiantando. Outras coisas. Eu tô falando muito rápido, pessoas. Vocês sabem que eu desando a falar e falo super rapidinho, tá? Mas se vocês acharem... Falar com mais calma. Tá, vou diminuir o ritmo. Vocês têm que me controlar, pessoas, porque eu desando. Quando eu começo a falar de nutrição, eu desando. Sou que nem a louca. Então, falando mais devagarinho. Outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, para dar uma regulada, inclusive, nessa questão hormonal. Isso vale, inclusive, para mulheres que estão na menopausa, tá, gente? Então, por exemplo, fenogrego. Ele vai ser interessante por várias razões diferentes. Mas ele pode ser usado, inclusive, na forma de
de pó mesmo ali, né? É tipo uma farinha que vocês conseguem adicionar ali na dieta de vocês, seja numa planta, numa salada, enfim, vocês também conseguem usar. Gotas de cannabis, pessoas, vocês têm que avaliar como é a atitude de vocês, porque assim, ó, a gente fala da cannabis, né, do óleo, só que assim, o óleo ele tem várias concentrações diferentes, eles podem ter ou não associações com outros canabinoides, né, não só o CBD que a gente fala, né? Então vocês têm que avaliar sempre com o médico de vocês para poder avaliar essa questão, tá? A dosagem tem que ser ajustado, inclusive, ao quadro clínico, que muda de uma pessoa para outra, mesmo com o mesmo diagnóstico, tá? Eu fiz uma lista de plantas aqui para não esquecer de falar nenhuma. Uma outra que eu acho bem interessante, pessoas, para melhorar a libido, pensando nessa questão hormonal, tá? Ainda tô na parte hormonal, tanto sexual quanto ali da tireoide. A maca peruana. Eu gosto muito de usar a maca peruana. A maca também é considerada um tipo de ginseng. A gente, claro, tem que ter um certo cuidado, porque toda vez que eu melhoro um pouco a questão hormonal, que eu estimulo, tem algumas plantinhas que a gente não vai poder usar se a pessoa, por exemplo, sei lá, tá tratando de um câncer que tem uma certa sensibilidade com o estrogênio. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, avalie com o profissional que acompanha vocês. Eu vou falar de modo geral, mas considerem isso, tá? A maca peruna a gente tem de alguns tipos. Vocês podem conhecer, assim, pelo mercado geralzão, né? A gente chama da vermelha e da black. Todas as duas podem aumentar a libido. Eu, pessoalmente, gosto muito da black. Alguns estudos associam o aumento da testosterona, mas alguns estudos dizem que não. Que ele não vai aumentar o nível de testosterona, mas vai melhorar a dinâmica da testosterona no corpo. Independente de qual seja a razão, mulheres que costumam consumir a maca, elas vão ficar mais ativas. Então, não só a questão do libido dá uma melhorada, como a gente tem também uma resposta no nível de energia. Ela serve como antifadiga. Então, isso é uma coisa que também faz com que a mulher não tenha libido. Quando a gente está extremamente cansado, a gente não tem energia, a gente para lavar o cabelo. Quem de vocês se identifica com isso? A coisa é tanta que a gente leva, tipo, quase 7 dias para lavar o cabelo, porque eu já fiz isso. 7 dias, porque eu tava super cansada e eu não conseguia. E eu não sou fibromialgica, tá? Eu tenho dores crônicas, não sou fibromialgica. Mas diante da crise da dor, a coisa tava tanta que eu não lavava minha cabeça. Eu levei 7 dias sem lavar, confesso. Então, assim, às vezes a gente tá muito cansado. Mas é verdade, né? A gente tá muito fadigado. E quando a mulher ela tá na crise da fibromialgia, não é só a questão da fadiga. Às vezes a dor é intensa. O couro cabeludo dói. Até pra esfregar. Então, assim, se você tá extremamente cansado, você não vai ter vontade de fazer sexo. Por mais que a gente saiba que pode ser gostoso, pode, mas você tá tão cansado, tão dolorido que não quer. Então, a maca acaba ajudando nesse sentido também, né? Que aumenta muito da disposição. Acho que eu fiz uma lista aqui de umas 20 plantas diferentes. Rapidinho, a Rose, ela perguntou se a maca peruana interfere na ação do anticoncepcional. Ela falou que já viu falar que alguns cortam o efeito e tal. É isso mesmo? Na verdade, depende de quanto você vai usar e se você vai associar ou não ao uso do anticoncepcional. A gente tem um horário. Então, por exemplo, toda vez que eu penso em melhorar o meu nível de anticoncepcional, tipo, o meu nível de hormônios sexuais, eu tenho os horários de maior atividade. Então, assim, falando dos hormônios sexuais femininos, tá? A mulher quer fazer uma reposição. Então, ela tá fazendo o anticoncepcional, ela tá fazendo uma reposição porque ela tá na menopausa. Qual vai ser o melhor horário, por exemplo, para eu usar um estrogênio? Vai ser de manhã. Porque o estrogênio é um hormônio associado à nossa fase vigília, né? Ele vai ativar o meu corpo. Já a progesterona, ele é super associado à minha fase do sono. É um hormônio que age como relaxante, que vai aumentar o meu processo de analgesia. Inclusive, por isso que algumas mulheres, quando engravidam, logo no início ali da gestação, até mais ou menos 2/3 da gestação, não sentem tanta dor mesmo sendo fibromialgicas, porque a progesterona tá bombando ali. Então, acaba dando uma equilibrada. Mas se eu pego, por exemplo, estou usando o meu anticoncepcional, meu antineném, ou estou fazendo uma reposição e simplesmente jogo por cima, toda vez que eu tenho substâncias que podem ampliar o efeito do hormônio no meu corpo, eu vou ampliar também o metabolismo dele. Então, pode interferir, sim. E não só para quem está fazendo uso de anticoncepcional, se usa ali no mesmo horário. Mulheres que estão fazendo, sei lá, um tratamento para câncer. Tem que ter cuidado. Por isso que eu falei, pessoas, vocês têm que ajustar ao quadro de vocês. Eu falo assim, sempre geralzão, porque, na verdade, são muitos subtipos. E são muitas coisas que a gente tem que considerar quando a gente coloca ou não um suplemento, tá? Então, avaliem com o profissional que acompanha vocês se o quadro de vocês permite isso, tá? Isso é importante. Eu respondi, se ficou com dúvida, eu respondo de outra maneira. Deu pra entender? Só dei um feedback aqui se deu pra entender. Outras plantinhas que eu gosto bastante. Estão pedindo a sua lista de plantinhas, viu? A lindo. Sim, eu sempre tenho, gente, lista de plantinhas pra tudo. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz uma lista, ó. Dá pra ver? Eu fiz uma lista pra não esquecer de falar de umas que eu acho que são bem bacanas.
Se a mulher pode engravidar tendo fibromialgia, sim. A fibromialgia não necessariamente vai impactar na minha capacidade de fertilidade. Mas, se eu tenho uma fibromialgia e eu tenho também, por exemplo, uma disfunção tireoidiana, vai ser mais difícil. A minha tireoide tem que estar muito equilibrada para que eu tenha uma ovulação de boa qualidade e para que eu tenha a adesão desse óvulo ao meu útero, tá? A gente até pode marcar depois para falar só sobre isso, a questão dos hormônios, para explicar assim direitinho a vocês. Inclusive, se vocês quiserem, para falar sobre isso na gestação. Mas o que acontece? A fibromialgia em si, não vai dificultar o processo da minha gestação. Mas outras disfunções que podem estar associadas na fibromialgia, sim, aí pode conferir um certo problema para engravidar, depende, tá? Inclusive tentantes, que é um chá que eu gosto muito de usar, mas que para quem é tentante não é bacana, é hibiscus, né? Hibiscus é super bacana para aumentar, não que vai aumentar a libido, mas aumenta o meu nível de energia, principalmente quando ela está associada, por exemplo, à centelha asiática. A gente aumenta o processo de circulação dos meus a gente fala isso de série vermelha, glóbulos vermelhos, sabe? Então, eu aumento o nível de ferro, hemoglobina no meu sangue. Isso melhora meu nível de fadiga, eu fico mais desperto. Isso pode ajudar, tá? Mas se você é tentante, daí não deve usar. Outras plantinhas que eu acho bem bacana. Deixa eu ver aqui uma que eu gosto bacana. Pronto, um chá que eu acho bacana, marapuama. É um que é muito bacana, inclusive para mulheres que estão na menopausa, que daí começaram a apresentar aquela falta de vontade mesmo por causa do desequilíbrio hormonal. Então, a gente pode fazer a decocção dessa plantinha e tomar em forma de chá, por exemplo. Nem sempre a gente precisa fazer uso de suplemento, mas a Nutri, como acontece bastante, eu não consigo usar o chá. Tem outra opção? Sim. A gente pode usar extrato seco e a gente pode usar tintura também. Então, quando vocês forem procurar o profissional de vocês, posso deixar a Pandora, assim, uma listinha no meu Insta. Posso deixar assim. Eu só vou deixar, eu tenho que digitar, na verdade, sabe por quê? Porque assim, eu posso até tirar foto, mas aqui tem as contraindicações, às vezes é bacana deixar. Até pelo amor de Deus, tá? Deixa a lista, pelo amor de Deus. Eu vou deixar assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar umas 5 e vou dizer como a gente usa, quem pode e quem não pode usar. Pode ser assim? Perfeito. Que aí fica mais fácil para vocês saberem. Mas lembrem que mesmo com a lista lá, porque já tem várias listinhas aqui no meu Insta, de falar sempre com o médico que acompanha vocês. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Eu falei da catuaba, né? Sabe que eu gosto muito de usar a catuaba para aumentar essa nossa disposição sexual. A catuaba não é a cachaça, eu tô falando da plantinha, pessoas. Plantinha, tá? Ele é uma antifadiga natural. Então, além de dar uma equilibrada nessa questão hormonal, eu gosto muito de usar, inclusive, na menopausa. Ele é interessante para isso. Tudo que vai aumentar minha dopamina vai aumentar ali também um pouco da minha libido. Uma outra coisa que eu gosto bastante é usar o Vitex. A gente usa em extrato seco, o Vitex Agnus Cassis, e aí vocês podem conversar com o Nutri de vocês, ou com o próprio reumato, ou com a gineco, para saber se existe ou não essa necessidade, porque ele aumenta muito, dá uma equilibrada na questão hormonal e aumenta muito a minha dopamina. Então vai me deixar assim bem pronto para isso. Faz um post das plantinhas? Posso fazer post de plantinhas. Pessoas, se eu não me engano, eu já tenho um vídeo só sobre libido e eu tenho uma live, acho que de 1 hora e fumaça só sobre libido também, tá? Depois dê uma olhada lá, mas eu posso fazer um post. Dei uma curiada. Deixa eu ver outras plantinhas que eu coloquei aqui pra gente não esquecer. Ai, sabe uma que eu acho bem bacana da gente usar e que não é difícil? É a artemisia. A gente tem vários tipos de artemisia e ela é fácil de usar porque a gente pode usar em forma de chá. E aí facilita bastante para quem quer aumentar esse nível assim, de energia. Lembrem que eu tô falando ainda da parte hormonal, tá, pessoas? Eu ainda tô nos hormônios. Sim, libido some de verdade, pessoas. Mas como eu falei pra vocês, a gente tem que pensar em várias coisas diferentes para poder melhorar a questão da libido. Inclusive isso. Façam as pazes com os espelhos de vocês. Então, vocês que têm essa possibilidade de pagar um fotógrafo ótimo, vocês que não têm, coloquem a filha, a tia, a vizinha, sabe? Façam um álbum só de vocês, coloquem a melhor roupa, façam uma maquiagem bonita, porque isso às vezes falta tanto, pessoas. E eu vou dizer a vocês, tem paciente minha que a gente tem melhora de libido, não sei se tem paciente minha online, se tiver, pessoas se manifestem. Que a gente consegue literalmente melhorar a libido da mulher trabalhando na questão da autoestima, a questão da comunicação, a questão disso, né, de se perceber o corpo. Então pense com carinho nisso, nem sempre eu preciso de remédio, não. Às vezes dar uma equilibrada no corpo envolve muito também a questão emocional, sabe? A maneira como eu vou me enxergar, a maneira como eu estou me sentindo. Então tem vezes que a gente nem usa nada, só para vocês terem ideia como funciona muito bem. Vocês estão acompanhando, né, pessoas? Perfeito. Então, tá. Nutri, é só isso que funciona para aumentar a libido? Não. Então, quando a gente tem erro de metilação, metilação é um processo que acontece no meu corpo que é necessário para a gente equilibrar nosso DNA, que é necessário para produzir enzima, que é necessário para limpar o meu corpo de metais tóxicos.
que é necessário para reduzir o excesso dos hormônios que eu estou acumulando. Então, ele é uma fase super importante para eu limpar, para detoxificar tudo que vocês imaginarem. Então, assim, quando tem um erro de metilação, é só o meu corpo que fica intoxicado? Não. A gente não produz neurotransmissor. Pessoas, quem não metila direito vai ter dificuldade de produzir serotonina e dopamina. Lembra que eu falei que a dopamina está associada também à questão da libido, né? Oi, Carol, obrigada. Então, assim, se eu não tenho essa produção adequada do neurotransmissor, pensem comigo. Será que adianta eu estar tomando a duloxetina se eu não pensar um pouquinho antes e melhorar esse meu processo de metilação? Porque o que a medicação faz? No caso da duloxetina que eu dei o exemplo, ela aumenta a serotonina e aumenta meu nível de noradrenalina. Só que se a minha produção é baixinha, o que eu vou acumular às vezes não é suficiente. Então não é porque o remédio não funciona com vocês. E a nutrição serve para isso, pessoas. Não é só para quem quer emagrecer, engordar, ganhar massa muscular. Ela serve também para avaliar isso. Que medicamento meu paciente precisa usar agora? X, Y, Z. Tudo bem. O que eu posso fazer para melhorar o efeito desse medicamento agora? Então a gente pensa dessa maneira. Então, um exemplo que eu posso dar, né, para a gente melhorar, por exemplo, o meu processo de metilação, é consumir B12, B9, B6, zinco, magnésio. Se eu tenho, por exemplo, um processo digestivo ruim, se o meu estômago, por exemplo, ele não é tão ácido, como é que eu posso ver isso? Eu como e me sinto empanturrada, eu como e sinto que não estou digerindo direito, meu intestino está lento, eu arroto com muita facilidade, eu tenho muita flatulência, eu faço muita distensão abdominal. Então, olha só, o intestino não está bom, meu estômago não está bom. E aí, o que acontece? Que com frequência também, que a gente até falou disso em outra live. O paciente usa tanto medicamento que o médico vai lá e coloca um protetor gástrico para poder preservar ali o estômago e garantir que ele consiga consumir todas as medicações necessárias. E aí, depois que eu começo a usar esse protetor, 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, eu começo a ter uma redução realmente significativa ali na minha produção de ácido, a depender do tipo de protetor que a gente vai usar. E isso vai impactar o meu nível de B12. Então, se eu não tenho B12, B9, eu não vou metilar. Se eu não vou metilar, eu não vou produzir neurotransmissores adequados, por mais que eu esteja usando a medicação. Estão me acompanhando? Então, o que a Nutri tem que fazer? Eu tenho que considerar isso. Meu paciente tem que usar 10 medicações por dia e ele precisa de um protetor gástrico. O que eu posso dar para ele para poder garantir que ele tenha a proteção necessária, mas que eu também tenha um processo digestivo adequado? Estão acompanhando, né? Então, pensando nisso, adianta eu simplesmente tomar uma medicação se eu não ajustar a metilação? Não. Vocês não vão ter níveis adequados desses neurotransmissores. E não é Nutri que está falando, gente. É a ciência que está dizendo. Então, o que eu posso fazer? Onde é que eu acho B12, por exemplo? Eu acho B12 nas carnes em geral. Para quem é vegetariano, às vezes pode fazer uma suplementação dessa B12 produzida, por exemplo, por algumas leveduras. B9 a gente acha, como eu falei também, nas carnes em geral a gente tem bastante, mas eu também vou achar em vegetais de cor verde escura. B6 é o mais fácil de a gente achar. Tudo que vocês imaginarem tem B6 na vida. Eu nunca vi uma vitamina que é tão assim, geralzona. A bichinha tá em tudo que vocês imaginarem. Então, qualquer plantinha que vocês forem consumir tem um nível ali assim, de B6. É impressionante. Sementes em geral tem, folhas em geral tem. Então, é super fácil de achar. Uma outra coisa que é importante a gente falar. Como acontece dos meus pacientes chegarem. Nutri, minha memória tá ruim, minha B12 está baixa, mas eu já estou fazendo suplementação. Ok? Às vezes não, pessoas. Por quê? Porque não é só dar um nutriente, isso eu já falei para vocês. Às vezes eu preciso pensar de que maneira eu vou ofertar esse nutriente. Porque se eu não tenho um bom processo digestivo, não adianta nada da B12 via oral a vocês. Eu preciso pensar, por exemplo, em usar a forma sublingual, que seria mais adequada. Eu preciso, às vezes, usar na forma ativa, na forma metilada, para garantir que o processo aconteça. Então, até isso tem que ser pensado também. Certo. Deixa eu ver, eu vi uma perguntinha aqui. Eu estou acho que tendo tremedeira dormindo. Tem que avaliar, tá? Essas tremedeiras, quando a gente está dormindo, pode ser por várias razões. Desequilíbrio de dopamina, excesso de glutamato, algumas pessoas inclusive tremem ali a perninha. Excesso de cortisol também vai provocar isso. Baixa ingestão de água. Fiz até um post essa semana falando sobre isso. Pessoas, deem uma olhada, é bem importante. Alteração no nível de água, de hidratação também pode provocar essas tremedeiras, espasmos, inclusive. Então, tem uma série de coisas que podem provocar esses tremores, esses espasmos noturnos, tá? Então, tem que avaliar qual é a questão para poder dar uma corrigida. Estão acompanhando, né? Sim. Então, tá. Então, vocês já sabem que se o intestino de vocês, o estômago não tá bom, conversem com o profissional que acompanha vocês para avaliar a metilação. Uma outra coisa que acontece bastantinho é o seguinte, como eu já peguei pacientinho, ele não metila direito. Quer ver um negócio que sobe muito no sangue da gente quando a gente não metila direito, gente? Homocisteína.
E é uma coisa que eu já notei, é muito incomum você pegar profissionais que acompanham isso. Só que para quem é fibromialgico, eu, Tamara, tá, gente? Eu vou falar da minha condição agora. Como profissional, eu acho que é muito importante, por quê? Porque a homocisteína, além de refletir a metilação ruim, quando ela está em excesso, ela também vai provocar, olha só, sintoma, na verdade não só a homocisteína, mas eu chego lá, sintomas alérgicos. E aí eu vou ter um nariz coçando, um olho coçando, a pele que coça depois de um banho por nada. E aí acordo sempre muito entupida, muito obstruída, porque daí sobra homocisteína e sobra estamina também. Então isso é metilação ruim, tá? Uma outra coisa que a homocisteína alta reflete é um excesso de atividade no meu cérebro. Não sei se vocês sabem, mas assim, o cérebro na fibra, só para explicar de maneira assim bem grotesca, tá, pessoas? Toda vez que eu estimulo de maneira excessiva esse meu cérebro, ele pode se sensibilizar, tá? E ele vai ficar sensível a estímulos. Então, a luz me incomoda, o toque me incomoda, às vezes o som me incomoda. Vocês perceberam que a gente fica mais sensível a todo tipo de estímulo, inclusive tátil, né? E aí, olha que coisa super interessante. Se eu continuo estimulando sempre mais esse cérebro que já foi estimulado antes, que ele está super ativo, eu posso ter uma interpretação cada vez mais errada desse estímulo. Então, o toque, por mais que seja leve, se torna dor. A luz muito alta ali serve para gatilho. E aí, quando eu vejo, meu corpo está todo em espasmos. Estão me acompanhando? Então, meu cérebro está mais sensível, tá? E a homocisteína mais alta, ela vai se ligar nos mesmos receptores do glutamato, que é aquele, lembra que eu comentei mais cedo? Aquele neurotransmissor que deixa a gente super ligadona. Então, olha o que acontece. Se eu não metilo direito e a homocisteína sobe, eu vou ter sintomas de um excesso de glutamato. Então, eu vou ficar mais nervosa, eu vou ter dificuldade de concentração, eu não vou dormir bem, e aí o meu sono fica extremamente fragmentado, eu acordo várias e várias vezes durante a noite. Irritabilidade sempre muito alta, dificuldade de compreender as coisas, então a gente acaba... A pessoa está falando e aí parece que a gente não está entendendo. A gente acompanha as palavras, mas parece que nada do que a pessoa falou foi absorvido. Ou a leitura, a gente lê uma página inteira e parece que não leu nada porque simplesmente não pode registrar. Excesso de glutamato faz isso. E a homocisteína alta, ela tende a fazer a mesma coisa. Teve um estudo, se eu não me engano, foi de 2016, publicado em 2017. Profissionais que estão acompanhando, se quiserem depois, só solicitar que eu encaminho para vocês. Mostrando o seguinte, que indivíduos que têm fibromialgia tendem a acumular essa bendita dessa homocisteína na espinha e no meu cérebrozinho. Então, esse cérebro fica muito mais sensível. Então, é muito importante pensar, às vezes, em olhar essas coisinhas e baixar, tá? Então, se vocês estão acompanhados, peçam ao médico de vocês para dar uma avaliada. Que é uma coisa tão simples de corrigir, como eu comentei, B9, B12 melhora, mas SAMe, que é um suplemento que a gente pode usar, também melhora muito. E aí você vai ter um relaxamento do corpo, você vai conseguir inclusive chegar mais fácil ao clímax. Então pensem não só na questão da libido, mas vocês têm que pensar sempre antes. Por que eu não tenho libido? Quais são os fatores que estão influenciando nisso? Estão acompanhando pessoas. Sim. Sim. Eu vi que vocês estão perguntando bastante sobre medicamento, né? Engorda, não engorda. Alguns medicamentos, sim, podem ter aumento de adiposidade, mas não é para todo medicamento, não é para todas as pessoas. Algumas pessoas podem tomar medicamento A e engordar e outras podem emagrecer. Isso é uma coisa muito pessoal, porque a gente tem que considerar uma coisa chamada genética, tá, pessoas? Então, em geral, temos medicamentos, sim, usados na fibromialgia, inclusive alguns antidepressivos que têm esse efeito, tá? Mas não é para todos, nem é para todo mundo. Tá certo. Entenderam, né? Entenderam. Tá, eu já falei de hormônio. Posso continuar falando? Eu tenho tempo? Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver. Temos mais uns minutinhos. Já temos 5 minutos de live. Tá, então eu falo bastante, né? Meu Deus. Gente, eu falo demais, não adianta. É muita coisa. É informação e a gente acaba... É bastante, né? Passa rápido. Né? Tem alguma pergunta que eu deixei, né? Se tiverem perguntas, vão mandando, tá? Eu fiz uma lista aqui, mas no decorrer da live você foi respondendo. Ia perguntar sobre o que causa, mas você já falou. Sobre as plantinhas, você já falou. Então, falei algumas, né? Sim, já foi falado. Comidinhas. Vou falar algumas comidinhas, tá? Quer ver uma coisa que eu acho super bacana da gente introduzir na dieta da gente, que pode melhorar a minha libido por aumentar e melhorar a questão do equilíbrio mesmo hormonal? Pólen. Pólen apícola. Vocês vão achar isso em pó. Aquele que às vezes causa rinite, sabe? Então ele vai ser coletado, alguns tipos bem específicos de pólen vão ser coletados, vão ser transformados em pozinho.
E esse pozinho pode ser consumido na minha plantinha, ótimo, né? Na minha frutinha. Eu posso colocar numa salada. Eu gosto muito de colocar na planta porque ele é super amargo. Então, para quem tem esse paladar mais adocicado, pode não tolerar tão bem. Mas, assim, associado a algumas frutinhas, vai super tranquilo. E o pólen, ele tem essa capacidade de dar uma melhorada na questão da libido. Então, tudo que eu aumentar, tudo, gente, tudo que eu aumentar um pouco da minha dopamina, vai dar uma melhorada. Lembrando que geralmente a gente está falando de pessoas que têm baixa, né? Porque se a pessoa tem excesso de dopamina, ela vai apresentar agressividade, ela vai apresentar aquela ansiedade do sentido de eu não consigo parar, é aquela pessoa que está sempre muito ligada. Então a gente tem que avaliar isso também. Tô falando para quem tem baixa, tá? Dopamina. Outra coisa que pode melhorar muito a questão da libido é estimular a mitocôndria. Isso eu já falei em algumas lives, né? Existem várias maneiras de estimular a mitocôndria. Banho de sol é uma delas. Gente, vamos aproveitar enquanto o sol é de graça, tá? Porque depois, quando for cobrado, vai ser mais difícil. Mas se expor à luz solar nas primeiras horas da manhã, sem usar um óculos, não precisa ser aquele sol forte, não, tá? Minha intenção não é produzir vitamina D. Minha intenção é acordar a minha célula. Então, assim, até as 9 da manhã, em geral, isso funciona muito bem. Então, me expor aos raios do sol é como se dissesse assim, ó, pro meu cérebro, hora de acordar. A gente tem um grande relógio lá no cérebro, um relógio central, um relógio biológico, que quando ele capta essa luz solar, ele dá ordem para todos esses outros reloginhos que eu tenho no meu corpo para ligar, inclusive nos meus relógios celulares, em todas as células do meu corpo. Então, isso ajuda bastante o banho de sol. Coisa simples, sabe? Se expor ali ao sol na primeira hora da manhã. Uma outra coisa que pode ativar as minhas células, atividade física. Isso também vai melhorar a minha libido, pessoas. Por quê? Porque vai equilibrar várias coisas, inclusive a questão hormonal. Vai estimular a minha produção de energia, vai melhorar os receptores dos meus hormônios, porque vale dizer, né, que não adianta só aumentar o hormônio no meu corpo. Por isso que às vezes não funciona também. Eu tenho que pensar no receptor desse hormônio, porque não adianta nada estar em circulação se meu corpo não for capaz de usar. Quer ver um exemplo simples? Mulheres que estão aqui, que têm SOP, ovário policístico. Às vezes a testosterona está no mundo. Está tão alta que a mulher está tendo pelo no queixo, a mulher está tendo queda de cabelo, a mulher está tendo alteração de pele. E nem por isso ela vai ter a libido estourando. E a testosterona está alta. Por quê? Porque a gente pode ter até aumento de testosterona, mas eu não tenho aumento nos receptores adequados da testosterona. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então não é só simplesmente, vou tomar hormônio e vou melhorar. Não é assim. A gente tem que pensar um pouquinho a mais, deixa eu ver. Menopausa precoce. Ah, tá. A Silvia só comentou que ela tá usando CBD e teve melhora dos sintomas. Sim, para muitas pessoas a gente tem melhora de sintoma. Mas o que eu falei continua valendo, tá, pessoas? É importante, às vezes, pensar em tratar direitinho a nossa casinha. Porque, assim, eu tenho pacientes, por exemplo, que gastaram uma fortuna e não tiveram resposta. Já chegaram usando e reclamando. Não funciona. Não é que não funciona. Com alguns ajustes metabólicos que a gente fez, o CBD passou a funcionar, entendem? Então, a gente tem que pensar um pouquinho para trás. Outra coisa que eu adoro, gente, para estimular essas mitocôndrias e melhorar a libido, é a coenzima Q10. A gente até já falou dela, né? É um suplemento que é muito, muito, muito difundido, serve para várias coisas, inclusive fadiga. A gente tem 2 tipos, tá? Eu tenho ele na forma ativa, que é o Biquinol, e eu tenho ele na forma oxidada, que é o Biquinona. Os 2 jeitos podem funcionar, mas isso depende do estado que o meu metabolismo tá. Algumas pessoas não respondem ao Biquinona e precisam usar já a forma ativa. Só que aí tem um pulo do gato. Não é só eu consumir a minha coenzima Q10. Eu preciso associar a minha coenzima Q10 com uma fonte de selênio. Então, na hora que eu vou tomar o meu suplemento, eu posso usar uma castanha do Pará. Na hora que eu vou tomar o meu suplemento, eu posso comer, sei lá, um ovo de galinha. E aí o suplemento geralmente fica no horário da manhã, mas eu posso usar até em 2 horários. Então, eu como um ovo de galinha, eu posso usar, como eu falei, uma castanha do Pará juntinho, porque isso vai aumentar a IGF-1. Melhora a produção de GH, melhora, inclusive, essa questão hormonal. Certo. Qual o melhor suplemento? Eu acho que ela quis dizer da coenzima Q10. É a Lari, né? Eu acho que se for da coenzima, né, que eu tava comentando. Se for da coenzima, não é que tem um melhor ou pior suplemento. O que acontece é o que é mais adequado para o meu quadro clínico agora, ou o que não é. Tem pacientes que eu começo estimulando, às vezes, com o Biquinol, e depois eu vou para o Biquinona, que é mais barato, e daí ele vai achar mais fácil. Então, não quer dizer que seja pior ou melhor. Depende da pessoa. E como vocês comentaram aqui, o seu CBD, a dor melhorou e a libido não. A libido não melhorou porque, como eu expliquei, gente, você ter ou não vontade depende de uma série de outros fatores. Não existe um remédio mágico para poder sanar todos esses fatores.
Vocês têm que pensar em várias coisas diferentes. Nenhum tratamento para modulação da dor, gente, pode ser individualizado. Só medicação vai funcionar? Não. Vocês têm que pensar em fazer, às vezes, uma atividade física, tem que pensar em tratar a questão emocional de vocês. Vocês têm que pensar, por exemplo, em fazer uma higiene do sono. Entendem? Não é nada isolado. Então, o CBD é mágico? Ele não é. Ele vai ser útil? Sim. Mas existe um contexto. Tem que pensar em várias outras frentes também, tá? Tranquilo? Tranquilo. Tem gente pedindo live em espanhol. Vamos treinar o nosso, Tamara? Vamos treinar. Gente, você sabe que ler pra mim é mais fácil, né? Eu consigo ler em francês, italiano, mas na hora de falar, a gente engasga, eu não consigo. Tem um congresso que eu vou participar, que agora, nesse mês, que é espanhol. Vamos ver o que vai sair. Se der certo, eu divulgo aqui pra vocês. Se eu não engasgar muito. Tá, como eu sei que meu horário tá acabando, eu vou deixar aqui mais 3. Ó, mais 3 plantinhas, tá? Que vocês podem usar como chá. Que já cheguei no meu horário que eu vi aqui agora, que apitou. Funcho, que é super fácil de achar. Pessoas, vocês vão ter um alívio. Inclusive do fogacho, que vocês perguntaram aí, algumas mulheres comentando do climatério, né? Então, funcho funciona bem. Alcaçuz, vocês podem conhecer como licorice também funciona super bem. E tem uma outra que eu gosto de usar, que chama erva de São João. Só que erva de São João eu não vou poder associar a alguns medicamentos antidepressivos, tá? Além disso, lúpulo, que também serve para chá de citreira, eu tô falando mais, tá? E linhaça. Pessoas, linhaça, óleo de linhaça. Uma coisa que eu digo para as minhas pacientinhas, óleo de linhaça é bacana para poder dar uma regulada na questão hormonal, só que também me ajuda, por exemplo, com essa sensação de secura dos olhos, com essa sensação de secura vaginal, sabe? Parece que a gente não tá lubrificando. Óleo de linhaça. E eu posso fazer uso desse óleo em jejum pela manhã, tá? Daí já ajuda, inclusive, a vários pontos diferentes. Já dá uma equilibrada na questão hormonal, melhora também salivação. Então, óleo de linhaça. Não tem um gosto bom, vou ser bem sincera a vocês, tá? Mas a gente acostuma. Então, tem pacientes minhas que no final reclamavam pra caramba, mas acaba sendo um suplemento muito barato pra gente dar uma equilibrada na questão hormonal, pra estimular a salivação, enfim, como eu falei pra vocês, a hidratação dos olhos, vagina. E é barato, né? Na verdade, a gente tá custando o quê? 30, 40 reais o litrinho, só que como a gente usa em média até 4 gramas dia, que dá mais ou menos uma colher de chá, isso dura 2, 3 meses. Então, tá? Não precisa ser cápsula não, tá, pessoas? Pode ser a garrafão mesmo. Vocês vão achar isso em mercado. Garrafa escura, preferencialmente, tá? De vidro. Perfeito. Então, vamos deixar a nossa live salva, né? E finalizar por aqui. Estamos quase Não deu pra falar da lista toda. Eu vou deixar lá a lista, pessoas. Vamos ter que deixar uma próxima. Vamos marcar uma próxima live pra gente finalizar. Falaram aqui, e é uma coisa importante mesmo, ó, os meninos dos homens com fibromialgia comentaram. Sim, para homens, ó, Tribulus funciona muito bem, a maca peruana também funciona muito bem para dar uma regulada na questão hormonal masculina, mas tem outras coisas que são bem diferentes realmente da mulher, mas a gente pode fazer. Acho que eu vou fazer o seguinte, no post que eu for fazer falando dessas plantinhas, eu vou deixar separado o que vai servir para homem e o que vai servir para mulher, meninos. Então, dá uma curiada lá que essa semana eu já deixo prontinho e posto para vocês, tá? Para homens e para mulher. Perfeito. Tá? Estou aqui reivindicando os direitos. O negócio é de falar só para as mulheres, né? Vocês estão certos, meninas. Tamara, muito obrigada. É sempre uma alegria poder compartilhar esse momento com você. Pena que o horário voa, né? Infelizmente, já temos que finalizar, né? Obrigada. E depois vamos marcar. Eu que agradeço. Tá bom? Quero agradecer muito obrigada. Para administradores, né, do Instagram por nos dar essa oportunidade mais uma vez de compartilhar esse momento. É muito bom esse momento que as pessoas tiram as dúvidas, né? E muitas das vezes chegam no consultório, não tem essa oportunidade, ou não tem tempo, né? E aí a gente está aqui para poder ajudar de alguma forma. Tá bom? Muito obrigada. Um grande abraço. Eu que agradeço. Pode ficar à vontade de fazer seus agradecimentos. Pessoas, deixa eu falar, porque eu vi que subiu várias perguntinhas e nunca dá tempo para responder todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, para quem eu não conseguir responder, eu vou abrir caixinha de dúvidas. Joguem tudo lá, que daí amanhã durante o dia eu vou responder todo mundo, tá? Perfeito. Fechou? Combinado? Beijo, muito obrigada pelo convite, meninas, meninos. Até a próxima. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Foi uma alegria compartilhar mais esse momento com vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.